Vamos falar então se o crucifixo na máquina ele é melhor do que com os halteres, o crucifixo livre. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque, Floquinhos, o crucifixo ele é um exercício que vai pegar majoritariamente aqui o peitinho, certo? Só que ele também trabalha os bíceps. Você sabia que trabalha os bíceps em forma de isometria? Afinal, tem uma leve flexão de cotovelo e essa flexão de cotovelo fica de forma ativa para que você não despenque para trás, então você usa um pouquinho do seu bíceps. Isso pode ser tanto na máquina quanto nos halteres? Primeiramente, sim. Só que, a partir do momento que você está vencendo a resistência com os halteres, a gente estima que tem uma ativação motora um pouco maior do bíceps. Quando você está numa posição, né, vamos colocar aqui, sentada, e você está fazendo crucifixo na máquina, isso de certa forma permite que você ative um pouco menos dessa estabilização dos bíceps. É de uma maneira extremamente, né, considerável? Não, não é, não é. Mas para um iniciante, tem gente que, se for o teu caso, escreva aqui nos comentários só para a gente fazer um censo, que quando faz o crucifixo, principalmente quando é no comecinho ali, acorda no outro dia com dor no bíceps e não entende muito bem o que está acontecendo, ou às vezes nem repara, porque enfim, né, não sabe o que está trabalhando exatamente ali no começo, mas eu já tive relatos desses, né, de alunos da consultoria, onde o bíceps acorda dolorido no outro dia, a pessoa não entende, quando na verdade veio do crucifixo. Como eu disse, o crucifixo na máquina, ele é um pouco mais fácil de você conseguir estabilizar um bom movimento. Uma coisa importante de vocês entenderem no movimento de crucifixo é não transformar o crucifixo num cruçupino. Como assim? Tem muita gente que quando vai fazer o crucifixo, na verdade, faz um exercício de supino com a pegada neutra. Só isso. Quando, na verdade, o crucifixo ele é muito diferente, né? O supino você empurra, o crucifixo você abre. Mas você não abre com os cotovelos muito flexionados, porque senão você limita, né, a sua amplitude de movimento. Porque imagina que você quer fazer esse movimento aqui, ó, circular, onde o punho vai passar longe do corpo, ó, longe, 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 longe. Quando eu passo longe, olha a distância que eu tenho entre os meus cotovelos. Se eu faço, né, um cruçupino, eles não conseguem se aproximar tanto. E se eles não conseguem se aproximar tanto, eu perco esse final do movimento, que é o mais responsável por essa parte aqui, essa parte de dentro. E aí a gente começa a ver deficiência em alguns shapes, né? Lógico que tem ali uma carga genética, sem dúvida. Mas a gente vê muito, né, de pessoas que não conseguem desenvolver esse miolo do peitoral. E aí, lógico, se você for analisar, né, se você até transpassasse um pouquinho, seria até mais eficiente. Coisa que no crucifixo com halteres você não vai conseguir isso. Porque quando você passa da linha do ombro, você despenca para o outro lado, por ação da gravidade. Quando você usa um crucifixo na máquina e você faz um movimento circular, certo? Uma leve flexionadinha é bom, porque tira o estresse da articulação e joga na musculatura que aguenta. Tudo bem, é mais fácil isso acontecer. Principalmente se você fizer de forma unilateral, que aí você consegue passar. Ou então se você fizer, né, no cabo, no crossover, ou no próprio crucifixo nos cabos. O crucifixo livre, por outro lado, é um exercício que requer, né, um pouco mais ali de, vamos colocar assim, de destreza mesmo com o movimento, né? É um movimento um pouco mais difícil, por ser livre. E isso é bom, porque você trabalha outras musculaturas estabilizadoras. Né? Vamos colocar assim que em termos funcionais te deixa melhor. Mas, em termos estéticos, dependendo da pessoa, principalmente se for um detalhamento, fazer na máquina pode ser melhor. Ou seja, não tem melhor e pior, existe contexto. Agora, uma coisa é fato, tá? Quem faz bem um crucifixo livre vai voar num crucifixo na máquina. Quem faz bem um crucifixo na máquina, de repente não atua bem no crucifixo livre. Então um aprendizado motor no crucifixo livre é muito interessante. Se você quiser aprender mais sobre como montar um treino de periodização do zero, o link está na descrição. Claro que existem exercícios, né, e eu não posso deixar aqui de comentar ele, né, não é um crucifixo na máquina, mas é o famoso pec deck, onde você está com, eu ia falar o joelho, o cotovelo flexionado. Você consegue, fazendo esse movimento, inutilizar o bíceps, porque aí o que está apoiando é aqui e não aqui. E isso isola ainda mais o movimento.
Então essa é a diferença do crucifixo, a principal, né, diferença do crucifixo na máquina e o pec deck. O pec deck é o exercício mais isolador de peitoral que a gente vai encontrar. Lógico que sempre vai trabalhar deltoide anterior. Então cuidado quando você for executar qualquer um desses movimentos, projetar demais o ombro para frente. Não, o ombro fica lá e vem só o braço. E aí você consegue isolar mais o movimento. Se você fizer agora sentado me ouvindo aí, você já vai ver, né, diferença. Beleza, Leandrão, mas quando eu uso um e quando eu uso o outro? Pois bem, eu vou assumir primeiro que você tem essa opção. Porque temos academias, né, que simplesmente não tem, às vezes, um crucifixo na máquina, ou tem um crucifixo na máquina, mas é uma mecânica ruim, né, você vai fazer, dói a articulação, o movimento sai meio quadrado, então, ok. Então, eu tenho todas as opções. De novo, se você é uma pessoa iniciante, ou, né, se você é uma pessoa que não tem uma deficiência muito grande de peitoral, procura fazer o crucifixo de forma livre, tá? De novo, se você aprender a ser bom lá, no outro você vai voar. Se você é uma pessoa que já tem o peitoral mais desenvolvido e você quer dar um detalhamento maior para algum feixe, para alguma região específica, eu particularmente prefiro usar as máquinas. Claro que sempre depende, claro que sempre, né? Mas eu estou falando aqui de forma genérica. Aí não adianta eu vir aqui falar e no final das contas você sair daqui sem saber nada. Então, eu vou dar um direcionamento genérico que pode ter diferenças, né? Enfim, mas, bom, vocês entenderam o que eu quis dizer. Uma outra dica muito legal também, algumas pessoas vão perceber isso fazendo o crucifixo reto, inclinado, declinado, tanto faz, que a primeira série você consegue descer até aqui. Na segunda série você consegue um pouco mais e você sente mais conforto, e assim sucessivamente. Isso se dá porque no crucifixo, com halteres, o trabalho de flexibilidade do peitoral é mais exigido. Para quem é encurtado, pode aumentar o risco de lesão. E para quem é encurtado, às vezes só vai começar a render 100% no exercício lá na terceira, quarta série, quando às vezes só fez uma e acabou o exercício. Se você sente esse desconforto, faz um trabalho leve, tá? É leve, não é intenso, porque isso sim pode aumentar o risco de lesão e tirar performance. Agora, um trabalho leve de flexibilidade pode ajudar você a não ter lesão e melhorar a eficiência do exercício. Antes de fazer um crucifixo, dá uma alongadinha no peitoral, 3 sériezinhas de 30 segundos de cada lado, não precisa mais do que isso, e aí você cai no crucifixo e executa. Lembra que o crucifixo é menos carga e mais foco aonde? Na execução, para que você não transfira, né, toda a força para a cabecinha do deltoide anterior, a cabecinha da frente. E sim, que você transfira para o peitoral. O treinamento de bodybuilding, de construção de corpo, é imprimir, né, a força que você está fazendo numa determinada musculatura. Se você dissipa isso, você levanta mais carga, mas você não consegue desenhar o seu corpo. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui que está aparecendo ao lado, onde a gente fala sobre alguns macetes para ganhar peitoral mais rápido. Onde eu estou errando, onde eu estou acertando, o que eu posso fazer se eu tenho essa deficiência ou essa, enfim. Alguns macetinhos de coisas teóricas e práticas. Dá uma olhadinha aqui.